O risco deve ser celebrado e o medo do fracasso deve ser minimizado, desde que você esteja cometendo erros excelentes, rápidos e baratos. A gente parece uma balela quando a gente ouve assim do nada, quando a gente não tá nesse meio, não tem muito conhecimento sobre essas questões de vocação, de trabalho, enfim. Mas hoje eu queria falar com você sobre essa questão do medo de falhar e de como isso nos paralisa, como isso me paralisou e como isso não vai paralisar você se você chegar até o final desse vídeo. Vamos lá? Olá pessoas, eu sou a Fê Castilho, sejam bem-vindos aqui ao meu canal e não, eu não sou uma coach. Apesar de que, bom, eu vou falar aqui hoje um pouco, acho que nesse vídeo eu posso comentar com vocês sobre essa questão de coach. Até eu acho que um dia eu vou fazer um vídeo só especializado assim nisso, porque no Brasil a gente tem um problemão com essa palavra. Mas eu quero dizer que não é papo de coach, eu não sou dessa linha de teologia, de pensamento, né, da questão coach, mas sim acredito no entendimento, no desenvolvimento como pessoa, não olhando para dentro de nós mesmos diretamente, mas sim olhando para quem nos criou, e aí a partir desse Deus, olhar assim os nossos problemas e corrigir os nossos defeitos e melhorar, né, aperfeiçoar quem nós somos, quem nós queremos ser e quem nós seremos um dia, né? Então, hoje eu queria falar pra vocês sobre um conceito que eu li principalmente aqui neste livro aqui, Maestria. Mas assim, ó, esses conceitos aqui, eu já falei isso, acho que na resenha da Maestria, eu já falei isso pra vocês. Mas eu queria falar pra vocês, principalmente, por isso que eu vou dizer, fiquem até o final do vídeo, que eu quero contar pra vocês de uma ferramenta que eu desenvolvi pra melhorar um pouco esse desenvolvimento, essa parte. Mas, principalmente, eu quero que vocês entendam todo esse meio que envolve isso. E pra começar a falar disso, eu vou dizer assim sobre a minha experiência pessoal, tá? O que aconteceu? Eu comecei a despertar pra teologia, né, num certo momento da minha vida. Eu acho que, assim, eu posso dizer que o meu ápice da conversão mesmo foi aos meus 24 anos, 25 anos, onde eu tinha um desenvolvimento dentro da igreja muito maior. Eu acabei trabalhando em alguns trabalhos da igreja, fui convidada, assim, surpreendentemente, sabe? Fui convidada numa fase da minha vida que eu achei que eu não trabalharia na igreja. E bem difícil, assim, na minha vida. E foi muito bom pro meu desenvolvimento, porque assim, lá eu não escolhi o que eu queria fazer, né? A pessoa me chamou pra fazer algo que era necessário pra igreja, que a igreja estava precisando, ou seja, não era algo que eu escolhi fazer, que era o meu sonho. Eu estava realmente, totalmente a serviço. Claro que eu já tinha me preparado, né, pra algumas coisas. Na minha vida, minha mãe, muito inteligente, sempre me preparou. Quando eu me batizei, logo em seguida teve um congresso. Canoas é muito conhecido. Eu morei uma época em Canoas, né? É muito conhecido pela EBD, né? A estrutura deles de EBD é muito bem feita, muito montada no sentido assim, ó, entre si se conversam, eles falam entre eles, os departamentos se correspondem muito bem. E tem muitos eventos e tal, e aperfeiçoamentos também, tá? Então, antes dos congressos, geralmente tem congresso de aperfeiçoamento da EBD, onde as pessoas vão lá, se inscrevem, pegam, ganham a apostila e tem um professor nos ensinando a aplicar esses conteúdos tanto para as crianças quanto para os adultos. Isso é muito, parece muito, né, para quem tá lá, muito simples, mas é muito bom e a gente quase não vê isso em outros lugares. E aí, numa época, eu tinha acho que 15 anos quando eu me batizei. A minha mãe disse, não, eu te escrevi pra EBD. Eu não entendo por que era só eu, porque não era da minha irmã fazer. Não sei se ela fez, mas eu não me lembro. Eu tenho até hoje a carteirinha da EBD. E tu vai fazer a escola aqui pra ser professora da EBD, tá? Então eu não era nada na juventude ainda. Eu tava nesse meio, assim, de ficar indo morar na casa da minha avó. E tava em Canoas, tava lá, tava em Canoas, tava lá. E a minha mãe me inscreveu e eu fiz. Era um final de semana o curso. E foi muito bom, assim. A gente aprendeu coisas no geral de ensino e também de aplicação, tá? Então eu tinha aquele cursinho ali, mas eu nunca tinha dado aula. E quando eu fiz esse convite lá nos meus 24 anos, eu lembrei, falei, não, mas alguma coisa eu sei. Fora que, quando a gente era criança, até uns 9 anos de idade, a minha mãe tinha uma escola bíblica na casa dela. Ponto ali de escola bíblica na casa dela, né? Aqui em Eldorado do Sul, quando a gente morava aqui em Eldorado. Então eu via minha mãe trabalhando na escola bíblica, a gente sempre participou da escola bíblica. Eu lembro que eu matava a aula da escola bíblica que eu queria assistir os desenhos da Bíblia, que tinha TV que só davam na hora da escola bíblica. Então, mas enfim, eu participei de muitas escolas bíblicas, então eu pensei, pô, minha mãe sempre foi professora, eu acho que isso era uma questão mais de missão, porque era num lugar, assim, que tinha características de missão, era um ponto de pregação na ilha, era na entrada da ilha, né, na verdade, era a ponta ainda que antes de passar pra ilha, aqui em Eldorado do Sul, a gente passa por 4 pontes pra chegar em Porto Alegre, então são 4 ilhas, 3 ilhas na verdade, né? Então eu me dispus e fui, né? E meu marido, a gente começou a fazer esse trabalho com a minha tia. Na verdade, primeiro, com a minha tia e depois com os adolescentes eu fiz trabalho. Então eu fiquei alguns anos trabalhando na escola bíblica dominical. E olha só como foi importante. Eu assumi uma coisa simplesmente pelo serviço e né, porque era algo que precisava e eu já estava preparada para aquilo. Então por isso que eu digo assim, quando a gente tem a oportunidade, se não for ocupar nosso tempo com
de estar no foco que a gente já definiu, se a gente ainda não definiu esse foco, a gente está à procura do nosso foco, de entender o nosso propósito, nosso chamado, a gente precisa se preparar com tudo que a gente pode, né, que vem nas nossas mãos. E isso foi uma questão. Mas o fato é que, nessa época, eu comecei a despertar pro estudo da Bíblia, né? Porque eu sempre achei muito complicado, aquela coisa de ficar lendo só o Maná. E aí eu, começando a estudar, né, as revistinhas da EBD, eu achava um pouco limitado, então eu comecei a procurar mais, e aí veio teologia, eu quis saber, aí quando eu soube da Reforma Protestante, que assim, passou batido na escola pra mim, né, no jeito que eles nos ensinaram na escola sobre a Reforma Protestante, porque a gente estuda na escola a Reforma Protestante, né? Eu comecei a abrir assim, falei, gente, como é que eu não sabia de tudo isso? Como que eu não entendia de onde tinham vindo todas essas questões, de como as coisas funcionavam, né? Eu comecei a ficar chocada, porque eu achava assim que a igreja católica era uma coisa e a igreja evangélica protestante, como é hoje, sempre existiu. Eu achava que os protestantes eram simplesmente uma linha que saiu da igreja católica, mas eu não achava que eu era uma protestante. Gente, era uma ignorância total. E assim, ó, eu nem... Isso não é nenhuma recriminação, porque muita gente não sabe, né? Muita gente não sabe. Então eu comecei a ficar chocada com aquilo, estudar, e ao mesmo tempo eu comecei a falar assim, olha, assim como eu não sabia, eu sei que tem muita gente que não sabe, então eu quero que mais pessoas saibam. E eu comecei a compartilhar muitas coisas sobre isso, né? Tudo que eu li, que eu aprendi, eu comecei a compartilhar. Eu comecei a assistir muito conteúdo sobre isso, e comecei a procurar, né, entender. Eu lembro que um dos primeiros livros que eu li foi o livro do O Reino de Ponta Cabeça, influenciada pelo Jesuscope. Depois do Jesuscope eu cheguei no Bibotalk. E aí do Bibo eu comecei a pegar a teologia mais profunda, assim. Eu lembro também que um dos livros que eu li foi um do A.W. Tozer, acho que é assim que fala o nome dele, que um senhor veio aqui e vendeu o livro, assim. E o meu marido comprou no final do culto. E foi muito, nossa, sabe assim, na minha cabeça. E aí eu comecei a fazer uma lista de livros. Então eu comecei a estudar mais. E eu comecei a entender sobre satisfação e sobre serviço. E isso começou a dar uma bugada na minha mente. Por quê? Porque eu não tinha muito claro na minha mente ainda a minha vocação, né? Eu sou formada em processos gerenciais, mas eu ainda não tinha na minha mente certo o que eu ia fazer da minha vida, né? Porque no começo eu trabalhei em banco, eu gostei muito, o pessoal do banco também disse, tu tem um negócio pra isso. O atendimento ao público sempre eu atendi muito, eu sempre tive muita dificuldade na minha vida em lidar com as pessoas, porque eu sempre fui uma pessoa que pensa muito, né? Então assim, se eu falar contigo, eu gravo um vídeo aqui hoje, tá? Eu vou ficar pensando muito tempo se eu não falei alguma besteira, se eu não vou influenciar alguém, se a pessoa não vai entender mal, se não fiquei mal colocada. Por isso que eu demoro muito a postar, demoro muito a fazer. Uma das coisas que me paralisa. O medo de errar, o medo de cometer algum erro, de alguém me entender mal, de eu ter pesquisado pouco. Então, eu achei que eu ia me caminhar pra essa questão de banco. Eu lembro que uma gerente chegou, imprimiu todo o material do acho que é CPA 10, CPA 20, pra eu estudar. Porque eu disse, nossa, Fernanda, tua cabeça é muito boa, porque tu consegue unir ali um pouco da engenharia que a matemática exige, da engenharia social mesmo, né? Então eu acho que, e tu se importa com as pessoas, eu acho que seria muito bom ter uma pessoa que nem tu no banco, estuda, faz concurso, vai trabalhar em banco. Então era meu sonho trabalhar em banco. Eu queria muito trabalhar em banco, né? Mas eu comecei a ficar meio perdida na minha vocação, no meu propósito. Já tinha saído nessa época. Eu comecei a ficar sem muitas opções, e sabe como é que é? Na maior parte das pessoas no mundo, não é assim. A gente vai lá e faz uma faculdade e logo vai trabalhar naquela área. No Brasil a gente sabe como é que é. A gente faz 8 anos e começa a procurar serviço, empregos. Às vezes a gente delimita coisas que a gente não gostaria de fazer e começa a procurar várias coisas. Então a gente não tem um foco. O foco aqui é ganhar dinheiro e pagar as contas. Essa é a realidade da maior parte dos brasileiros. E as pessoas... Eu acho surpreendente que ninguém fala sobre isso, né? Mas geralmente é assim. Então eu lembro assim que eu tava trabalhando numa empresa. Eu até fazia muito bem o que eu trabalhava ali. Modéstia à parte, mas eu era remunerada bem. Eu fui reconhecida, eu tinha cargos de reconhecimento dentro da empresa. Lá eu terminei, foi a minha faculdade. Mas eu não gostava do que eu fazia. E eu até achava que aquilo era incompatível com a política da empresa, era incompatível com a minha religião, né? As políticas que eles tinham, a forma como eles tratavam as coisas, era incompatível com a minha religião. Eu entendia isso, porque eu achava que eles enrolavam demais, assim, eu não gostava, né? Com os meus direitos, com os meus princípios e os meus valores, tá? Então eu comecei a ficar assim, falei assim, nossa, o que eu posso fazer? Eu gostaria de trabalhar perto da minha casa, fazendo qualquer coisa. Eu lembro que eu falei exatamente isso. Eu podia ser secretária, sentada o dia inteiro aqui em Eldorado, que eu ia amar, porque eu queria ficar perto da minha filha. Esse era o meu sonho. Então, eu lembro que eu comecei a largar... Um dia eu comecei a largar currículo, logo quando acabou, né? Eu li o dinheiro, eu comecei a largar currículo. Comecei a ver o que eu podia fazer. A Sara não tinha mais idade de escola. E acabou que eu fui chamada no mesmo dia que eu larguei o currículo pra fazer uma entrevista. E recebi uma proposta muito louca, assim, pra ficar numa recepção
tipo assim, a ideia dele era que eu subisse pro escritório em algum momento, mas que eu ficasse ali como, tipo, stand-by. E eu ia ganhar o salário de um assistente administrativo, de alguém que tava no escritório já, né? Pra ficar sentada ali. Eu falei, nossa, vou, né? Era muito bom ali o valor. Era a mesma coisa que eu ganhava na outra empresa sem alguns benefícios. Então, assim, era ridículo porque eu ganhava um salário que não era salário compatível pra aquela profissão, né? E aí eu fui pra lá. E aí nesse tempo foi quando eu comecei a estudar. E lá foi um lugar muito bom porque eu passava muitas horas sozinha, sem fazer praticamente nada. E eu lia muito, assim, sabe? Lia pra caramba naquele lugar. Só que eu comecei a estudar. Foi lá que eu recebi, que eu ganhei um curso de, não deles, né? Mas foi durante o trabalho que eu recebi fui abençoada com o curso da Invisible College. E aquilo foi um divisor de águas na minha vida, porque assim, ó, eu tive muitos problemas de estudo. Mas quando eu cheguei, até eu tenho um podcast que eles faziam com os alunos, era muito legal. E eu fiz uma gravação de 30 segundos pra eles, que eu fui selecionada lá por eles, pra falar sobre cosmovisão. Justamente a área de estudo que mais me chocou. Foi a área que mais me pegou. Porque no meu meio cristão, eu nunca tinha vivido nada daquilo, aprendido nada daquelas coisas. Eu tava muito confusa com essa história de cessacionismo, né? Eles têm falado muito disso, mas tava nessa questão de cessacionismo, de ser continuista, de Calvino, de Armínio, sabe? Aquelas coisas assim. Mas quando eu cheguei lá na Invisible College, que eu comecei a estudar o cerne mesmo das questões, e eu cheguei na cosmovisão cristã, enxergar o mundo todo através... Eu lembro que um dia eu perguntei pra Sarah, no que eu sou boa? Dentro dessas questões de entender a vocação, ela disse, mãe, tu é boa de ver Deus em todas as coisas. É isso que tu faz. Eu falei, gente, o que eu vou fazer pra servir o próximo vendo Deus em todas as outras coisas, sabe? Então, por isso que a cosmovisão me pegou, porque é uma coisa assim, ó, eu não consigo olhar pra um negócio e não falar de Deus, não ver Deus naquilo ali. Não é nem que eu seja um Santa Rosa, não é questão disso. Mas é uma coisa embutida em mim, eu acho que da nossa criação, eu não sei. Então, quando eu tava lá, eu lembro que eu entendi que a gente deve viver pra glória de Deus e pro serviço ao próximo. Que todas as coisas são de Deus, né? Que Deus... Eu lembro que a gente leu uma parte do Senhorio de Cristo, esse livro incrível, incrível. Ai, um dó de ter perdido ele na enchente. E na época o Pedro nos instruiu a ler uma parte, a gente lia o final e depois a gente voltava pro começo. Então a gente entendia bem aquela ideia de cidade dos homens, cidade de Deus e toda de Agostinho, que eu não tenho muito claro na minha mente ainda, mas quero um dia trazer aqui pra vocês com certeza. E no final do vídeo eu vou falar pra vocês sobre a meta do ano que vem já. Nós estamos em setembro que eu tô gravando esse vídeo. Mas eu quero falar pra vocês quais são os meus planos, se Deus quiser, pro ano que vem. Então, no final do vídeo eu já conto pra vocês e conto pra vocês uma coisa que eu criei a partir de tudo isso, que eu acho muito interessante também. Mas então, eu comecei a pensar muito sobre essas questões do serviço, que lá nesse livro ele diz assim, ó, que não tem 1 centímetro da nossa vida que não pertença ao Senhor, sabe? E depois disso eu tive uma aula, no final da última aula do curso de teologia, assim, que pra mim foi de rasgar, de lacerar meu coração, eu não conseguia mais acompanhar a Visible College, porque assim, ó, a minha mente não acompanhava o entendimento do que eles estavam ensinando. E eu não tinha o curso que era com a tutoria em si, né? Eu tinha aquela tutoria, tipo, que agora vocês têm, que era bem diferente. Gente, eu participei da primeira turma. Então agora tá tudo estruturado e tal, né? Mas naquela época tinha tutoria que tu só tinha as aulas ali, que era maravilhoso já, e os livros, né? Toda a tutoria nesse sentido. E tem a tutoria que tu tinha os encontros semanais, acho que é semanal, que eu não tinha esses encontros. E também tu fazia um artigo, tá? E eu me perdi porque chegou no... eu não conseguia acompanhar os livros, eu não conseguia entender eles, eu lia muito devagar. E eu comecei assim, ó, vinha na minha mente que aquilo não era pra mim, aquilo não era pra mim. Eu busquei uma igreja que me instruísse. E lá também eles achavam que a teologia em si não era direcionada primeiramente para as mulheres naquele momento, daquele jeito, que era uma coisa que a gente tinha que procurar mais, né, a gente. E assim eu comecei a ficar muito mal, muito perdida. Eu tive uma gravidez que eu não evoluiu, não fui pra frente, então eu tive uma questão dos 15 dias de repouso pra segurar um bebê, depois descobri que não era bebê, então eu tinha que esperar expelir. Ai, a minha cabeça ficou tão confusa. Eu lembro que eu mandei uma mensagem pro Pedro Dutti, chorando que nem uma desesperada. Acho que ele nem chegou a ver. Porque imagina, a pessoa já tinha uns 14 mil seguidores. O WhatsApp era o WhatsApp que nós tratávamos coisas da escola. Porque parecia assim, ó, que tava tudo dizendo pra mim que eu não deveria investir naquilo, já que tu não consegue, não tem tempo. Então eu comecei a orar muito a Deus, pedir muito pra Deus, pra que Deus me desse alegria e satisfação no meu trabalho hoje, que eu conseguisse servir ao Senhor naquele trabalho. Então todo dia quando eu acordava angustiada. Quem acompanha aqui os vídeos, até tem, acho que no outro canal que eu me dispus a botar mais sobre vida pessoal, eu até não coloco tanta coisa, mas eu sempre coloco os links aqui embaixo. Tem mais vlogs sobre isso. Tem um vlog sobre o dia que eu saí de serviço, né? Eu comecei a pensar muito nessas questões, de glorificar Deus no meu lugar. Então, assim, ó, a primeira coisa que eu fiz quando eu entendi que eu deveria, a minha vida toda deveria para servir a Deus e glorificar a Deus através do meu trabalho e servir o meu próximo. Então eu comecei a investir muito nisso. Então eu orava, eu procurava satisfação. No dia que eu tava chateada, eu orava a Deus e dizia, Deus,
Não deixa isso influenciar no meu trabalho. Como que eu posso te servir aqui? Como que eu posso te glorificar aqui? Se é aqui que tu me quer, né? Então, todo dia eu pensava assim. Então, todo dia, quando eu acordava, essa era a minha oração. Quando eu tava insatisfeita, essa é a minha oração. Sabe? Porque eu lembro do dia que eu recebi o serviço, que era uma coisa absurda, do jeito que foi, né? Todo mundo, ainda até hoje, eles acham que alguém me indicou, mas não foi. Eu fiquei muito feliz na época. E depois eu tava muito satisfeita, então eu achava aquilo muito errado. Então eu orei muito assim, ó. O primeiro passo que você vai ter quando encontrar esse livro, eu acho que talvez as pessoas... Quando eu falo pra vocês de um e-book que eu escrevi, ele tem 24 páginas. São 7 dias pra tu fazer esse e-book. Ele é muito simples, muito rápido. Eu compilei as informações que foram cruciais para que eu encontrasse a minha vocação, o meu propósito, ou para que eu introduzisse esse caminho mais precisamente, e que eu também apliquei com a minha filha, com meu irmão, né, com algumas pessoas, e acabou que daí por isso eu juntei tudo isso pra vocês, tá? Eu vou deixar também o link aqui embaixo. Mas antes de chegar aí, muita gente diz assim, Fernanda, mas eu já tô no trabalho, eu tô numa carreira, e eu não posso mudar, né? Mas comigo foi a mesma coisa. E tem muitos exemplos, eu quero trazer aqui pro canal, eu quero trazer pro Instagram, exemplos que o próprio Jordan, que escreveu esse livro aqui, escreveu também o Chamados para Criar, e escreveu também o Redimindo o Seu Tempo, sobre pessoas que desenvolveram a sua vocação dentro de onde estavam, né? Entenderam o seu propósito, seu chamado e a fonte da sua insatisfação, e aí por isso melhoraram. Pessoas que acabaram mudando de casa, pessoas que acabaram migrando das empresas, mas também pessoas que estavam na sua própria empresa. Então, se você está hoje nessa profissão e não entende que tá infeliz, mas que não pode mudar, isso também é pra você. Que, na verdade, Deus pode tanto transformar nossa situação e nos tirar de onde nós estamos, como também de fazer com que a gente prospere e fique feliz aonde nós estamos, tá? E eu sempre, quando eu falo em prosperidade, ela não é só a prosperidade que a gente entende aqui de ter dinheiro, sucesso, aquelas coisas aqui, tá? Eu digo a prosperidade de Deus, que é ter uma vida na shalom de Deus, na paz do Senhor, né? Uma vida completa, de plenitude. Então, assim, eu não sou o tipo de pessoa que considera errado querer ter dinheiro, nem querer ganhar dinheiro, porque, na verdade, o Jordan mesmo fala, o dinheiro, o ganho financeiro, e muitas vezes ele significa que, de alguma forma, aquele teu trabalho tem algum valor no sentido de serviço, né? Ele tem é uma bonificação, mas nem sempre é só essa bonificação e nem sempre a gente vai receber isso. Porque além de ganhar o dinheiro pelo que a gente faz, Deus também está muito mais interessado em nos fazer mais parecidos com Cristo do que de nos fazer ricos. Então Deus está muito mais interessado de nos fazer mais parecidos com Cristo do que propriamente a gente ter sucesso. E muitas vezes as vontades que nós temos, o desejo do nosso coração, porque a Bíblia diz que nosso coração é enganoso. Enquanto o mundo diz assim, ó, segue o teu coração, ele é teu guia. A Bíblia diz que ele tem caminhos enganosos. Então, partindo desse princípio, a gente tem que reordenar as coisas. Muitas vezes a gente deseja sucesso, dinheiro, não é pra ter, a gente tem na nossa cabeça, é porque eu quero dar uma vida melhor pra nossa família. É porque a gente quer mostrar pro outro que a gente consegue, que é porque a gente quer falar pra aquele fulano lá que nos desprezou, que nos trata mal porque a gente não tem alguma coisa, ou a gente acha que é por isso que essa pessoa vê que a gente tem algum valor. E a gente tem que reordenar essas coisas e redimir também a nossa vontade, para que nós cada vez mais caminhamos para uma vontade que diz mais a respeito a glorificar a Deus, é que as pessoas olhem e digam, nossa, que trabalho maravilhoso, ou como isso está me ajudando, e tu diz, glória a Deus por isso, foi Deus que me colocou nesse lugar, é Deus que dá essa saída para ti, através de mim. Então, assim, é para que a gente consiga não falar só, mas que a gente entenda que é Deus que nos coloca nesses lugares, que é Deus que nos proporciona esses dons, esses talentos, e que Ele proporciona para que outras pessoas tenham soluções para os problemas através dos seus filhos, dos seus servos. Então, esse é o nosso lugar, de reordenar essas coisas. Então, não importa onde você esteja, qual o trabalho que você esteja fazendo, você precisa reordenar a sua vontade. E aí, sempre com o foco de que a gente precisa resolver um problema. E isso é uma das coisas que o Jordan faz muito bem, né? Se a gente vai linkar com o que a gente aprende na faculdade, de administração, de vendas, é assim, ó, procure uma demanda, solucione um problema, né? Muitas vezes os prompts da IA é: qual é a dor do meu público? Você tem que solucionar uma dor. E isso não tá errado, porque diante de Deus, né, no serviço que nós prestamos ao ser humano, ele não pode se servir para pagar as contas, porque ele sempre vai ser um serviço medíocre. Mesmo que hoje você esteja ganhando, sei lá, 40 mil reais, né? Não é, a maioria de nós não ganha isso, mas que você esteja ganhando, sei lá, seus 5 mil, seus 3 mil, seus 10 mil, enfim. Você chegou num teto bom, porque você acha que é bom. Mas então eu já atingi um sucesso. Quer dizer, ou de duas uma, ou você talvez não seja tão listo no que você faz, ou você poderia estar ganhando muito mais, porque o que você faz tem um ganho, um valor muito grande para as pessoas. Ou seja, soluciona problemas muito difíceis. E aí, por isso, você talvez seja muito mais bem remunerado.
A diferença é que se você estiver fazendo isso para glorificar a Deus, você não é que você vai só ganhar mais. Muitas vezes você vai ganhar mais, mas você vai ganhar mais naquilo que realmente importa. Você vai ter satisfação, você vai sentir alegria. Sabe assim, ó, tem algumas coisas que a gente faz na vida da gente, eu não sabia o que era isso, né? Eu comecei a prestar mais atenção a partir dessas leituras e desse método aí que eu comecei a desenvolver quando eu comecei a ler os livros que falam sobre vocação, chamado, propósito, esse tipo de coisa. É que a gente tem coisas que a gente faz que nos dá, assim, uma satisfação que chega a faltar o arzinho no peito, sabe? Faz... Ai, a gente fica assim. Eu lembro que toda vez que eu saía do clube do livro, eu ficava assim, sabe? Eu ficava, meu Deus. E também quando eu começava a meditar muito nas coisas que eu ia ensinar na escola bíblica, eu ficava, gente, que loucura que é a Bíblia. Como que Deus fez isso tudo, né? Como que as coisas estão tão interligadas? Eu quero saber todas as ligações que tem. Então aquilo me dava uma satisfação tremenda. Apesar de que a minha carne, né? Sempre quando a gente vai parar pra ler a Bíblia, a gente sempre tem alguma coisa pra fazer. É incrível. Porque essa é a natureza da nossa carne pecaminosa, né? Então eu comecei a perceber essas coisas. E primeiro eu procurei ter sucesso no lugar onde eu tava. Não esse sucesso que você tá falando, mas sucesso eu digo de ir com consciência, estar feliz, satisfeita, alegre. Mesmo assim, a gente chegou numa situação que eu precisava escolher, né, da minha filha. E eu bati o pé no trabalho e escolhi. Então ficar com ela. Ou então escolhi, olha gente, eu vou precisar sair pra levar ela no médico. Eu vou precisar sair pra cuidar dela, ela é um bebê. Então nesse momento eu vou precisar. E aí, eu lembro assim, que teve um embate ali, onde eu me questionaram, Fernanda, mas qual que é a tua prioridade na tua vida, né? Porque como é que a gente vai contratar uma pessoa, eu lembro, que a prioridade dela não é o trabalho, não é o que ela faz. Gente, o mundo acha que as pessoas ensinam que tu tem que priorizar o teu trabalho nesse sentido, né? Mas assim, ó, existe uma verdade, né, sobre essas questões. A gente tem que priorizar aquilo que é a ordem certa que Deus deu. Então, primeiro vem Deus na nossa vida, depois a nossa família, né? E a Bíblia diz que aquela pessoa que quer se dedicar 100% ao ministério, ela não deve casar. Ela deve focar na igreja, no ministério. Agora, se ela casou, ela já tem uma vocação com a família, depois teve filhos, então é onde tu não pode ser substituído. E vamos considerar que os filhos ainda, eles têm um investimento nosso diferente ao longo dos anos, né? Porque cada vez mais, conforme eles vão crescendo, menos eles vão dependendo da gente. Esse é o certo. Então, acaba que tem momentos que tu vai ter que investir mais tempo neles, em outros tu vai ter mais tempo pra investir em outras coisas. É isso que as pessoas não entendem hoje em dia, que dá aquelas dificuldades, né? Então, eles me questionaram sobre isso. E aí, eu, graças a Deus, iluminado pelos pessoas, eu respondi, olha, gente, se eu não tiver como prioridade aquilo onde eu sou insubstituível, ninguém pode ser a mãe que eu sou, ninguém pode ser eu. Agora, se tu funcionário, tu pode colocar outro funcionário no lugar, tu vai entrevistar, vai pagar o salário, tu vai treinar. Agora, mãe é uma só. Então, eu falei, olha, se eu priorizar vocês e não a minha filha, eu não sou uma boa funcionária. Porque em qualquer momento eu posso priorizar outras coisas, eu não sei a ordem certa das coisas, ou eu posso ser levada por quem me paga melhor, porque a minha prioridade vai ser ter dinheiro. E no meu caso, a minha prioridade é manter minha filha viva, saudável e feliz, né, nesse momento. Então eu preciso que, nessa ordem, viva, saudável e, se possível, feliz, né? Porque chega uma parte da adolescência que nem sempre é possível que eles fiquem felizes. Mas eu respondi isso pra eles. E aí eu lembro que foi umas 2 semanas de gelo, né? O que eu falei? Logo que passou essa situação, mais de um dos meus colegas e dos diretores falaram pra mim, Fernanda, essa posição é muito corajosa. Então a gente entende, a gente valoriza isso. Enfim, aí a gente fez alguns acordos ali, mas eu acabei decidindo que, mesmo, né, que eles entendessem essa minha preocupação com a minha filha, eu achava que naquele momento eu não poderia estar lá. Então eu acabei saindo da empresa. Mas uma das coisas que foi um testemunho que me deixou muito feliz, assim, que glorificou a Deus, com toda certeza, sem nenhum mérito meu, foi o fato que muitos disseram assim, Fernanda, bah, realmente, a tua religião, às vezes, né, a tua fé ali, o que te ensina na igreja é muito legal, porque assim, ó, eu não escolhi isso, eu fiz diferente com meu filho e realmente assumir isso é muito, só mesmo vindo de Deus. Eles reconheciam que aquilo não podia vir de mim, né, bater o pé desse jeito e impor, assim, desse jeito, esse pensamento, sabendo os riscos que a gente corre, os benefícios que eu teria, né, ali. Então, assim, Deus direcionou o que eu ia dizer, direcionou como agir e nos sustentou. E é claro, não é do jeito como a gente imagina, né? A gente imagina que Deus vai nos sustentar, que a gente vai ter tudo o que a gente acha que é necessário pra gente. Mas Deus nos dá exatamente aquilo que a gente precisa. No momento que a gente precisa, muitas vezes não é o que a gente gostaria, né? Porque o nossa é que nem o povo no deserto, tá chovendo maná, eles queriam comer carne. Aí veio as codornizes, daí eles queriam outra coisa. Então, assim, é a mesma questão. Mas foi muito bom. Foi uma maneira que Deus me tirou daquele lugar. Mas aí, então, eu estava num limbo. Eu estava entre
saber minha vocação, meu propósito, meu chamado, né, e aplicar ele. Então eu entendi que meu chamado era para essas questões, que um dos meus dons era de ler mesmo e conseguir passar isso para outras pessoas, de aproximar as pessoas de coisas que muitas vezes as pessoas acham que estão muito distantes, pessoas que eram como eu, ou que, como eu ainda sou, né, tinha essa dificuldade de leitura, de entendimento, de passar ideias. Eu não sabia bem como aplicar isso. Isso eu fui aperfeiçoando com o livro do Jordan. E eu pedi confirmações de Deus com relação a isso, orando, né, lendo a sua palavra, tomando decisões segundo aquilo, os princípios que a Bíblia nos traz, e muitas vezes assumindo riscos que a gente não contabiliza quando a gente vê as pessoas pregando ou falando, né? Que é de muitas vezes passar por alguma dificuldade financeira, que é de muitas vezes abrir mão de algumas coisas e não poder fazer coisas que a gente gostaria, de ser mais organizado. Então Deus vem ordenando todas as coisas na nossa vida, nosso tempo, nosso dinheiro, nossas vontades, tudo está sendo ordenado. Eu lembro que um hino que falava muito comigo era aquele que dizia assim, ó, que tem uma voz que nos chama para andar sobre as águas, mas os meus pés sabem que é aquele lugar que eu posso falhar. E é lá que ele me chama pra andar. Por quê? Porque Deus, ele é mais visto em nós quando a gente faz algo que muitas vezes tá muito fora do normal, do natural pra nós. A pessoa olha e diz, nossa, mas que... E tu pensa assim, cara, não pode ter sido eu que fiz isso. É somente Deus que fez, sabe? Mas é claro que nesse caminho, o mais correto e o certo é você olhar e ir em direção à sua vocação. Esquecer desse medo que a gente tem muitas vezes de falhar. Eu lembro que uma das palavras que eu recebi com relação ao meu trabalho foi de que assim, olha... Deus tá te dizendo que tu tem muitas opções. Nem precisava a pessoa me dizer, né? Se a gente ler um pouco a Bíblia e estudar um pouco sobre soberania de Deus e responsabilidade humana, a gente vai saber disso. Mas, né, eu não tinha estudado, até eu tenho que ler mais sobre isso. E eu lembro que uma moça, gente, uma situação muito louca, me parou e falou sobre isso. Falou assim, olha, Deus tá dizendo aqui, ela me ofereceu um emprego, tá? Você não tem noção. Eu tava num lugar e me ofereceu um emprego, do nada, absoluto nada. E ela me chamou na sala e falou assim, ó, eu sei que tu... o meu sentimento é que tu não vai aceitar esse emprego. Eu nem conhecia essa moça, tá? Mas Deus me chamou e me impeliu a te oferecer. E agora eu tenho a sensação de que tu não vai aceitar, mas eu preciso te falar uma coisa. Eu quero dizer que tu sempre vai ter opções. Deus sempre vai te dar opções. E tu pode escolher. Só que quando tu escolher o que tu vai querer fazer para glorificar a Deus, tu tem que ter a noção das responsabilidades que tu está deixando de fazer, deixando de assumir, né? Porque uma coisa assim que ela deixou claro, não foi as minhas palavras, mas que eu já tenho na minha mente, lembro que meu pai dizia assim, ó, quando tu recebe uma profecia, acho que ele deu de algum lugar, tá, gente? Quando tu entende algo da parte de Deus e tu não obedece, não é mais uma promessa de Deus pra tua vida. Aquilo é desobediência, né? Então, quando a gente entende algum conceito bíblico, quando Deus nos revela algo através da sua palavra, propriamente dito, aquilo não é só uma promessa, vem com deveres e responsabilidade. Então, tu não tem só o benefício de ganhar algo de Deus, não porque tu fez, mas por graça, mas também tu tem alguns deveres com aquilo que tu ganhou, porque a Bíblia diz assim, ó, a quem mais é dado, muito mais será cobrado. Se a gente recebe algo de Deus, é porque não é para o nosso próprio benefício. O próprio Paulo diz ali, os dons, eles não são para o benefício próprio, mas é para toda a igreja, porque todos contribuem, cada um com o seu dom. E assim a gente constrói um corpo, tá? E ela falou aquilo assim, ó, tu pode escolher a estabilidade que tu entende, mas tu já entendeu no que tu foi chamado e para que tu foi chamado. Então, demorou muito tempo pra eu viver isso. Eu acho que ainda hoje eu sinto muita dificuldade de viver 100% essas questões. Mas eu queria dizer que eu comecei tentando acertar aonde eu estou e tentando submeter o meu coração à vontade de Deus. E jamais submeter Deus àquilo que eu entendia que era o que era bom pra mim. Mas eu sempre quis muito, então... Não, Senhor, se o Senhor quer me usar aqui, então me faz sentir prazer em estar aqui, fazendo o que eu estou fazendo agora, né? Me mostra a alegria de estar aqui, me dá satisfação em servir dessa forma, né? Ou então me sustenta nesse lugar, né? Sem essa satisfação que seja. Mas é engraçado porque, gente, é submeter totalmente, porque é isso que a Bíblia nos diz. A gente precisa morrer pra gente mesmo. Então eu me coloquei muito nessa situação, mas muito mesmo, sabe? De ter, assim, dias de batalha mesmo, de orar e chorar pra levantar e pensar assim, não, eu preciso realmente glorificar Deus neste lugar, como que eu posso fazer isso? Então não foi uma questão assim, não, eu entendi o meu chamado, Deus me chamou pra... vou inventar uma coisa aqui, vamos dizer banco, Deus me chamou pra ser bancária, eu tenho certeza que é lá que eu vou glorificar Deus, eu vou ser honesta, eu vou ser justo naquele lugar, e vou servir de uma melhor forma possível. Então agora eu tenho que sair, Deus tem que abrir uma porta pra mim num banco. Não, tu vai estar onde tu tá, tu vai servir bem onde tu tá, tu vai glorificar Deus onde tu tá, mas tu vai começar a se preparar pra esse lugar. Porque tu entendeu? E vai orar ao Senhor, submete meu coração. E já ser feliz neste lugar onde tu está
e abençoando as pessoas com o serviço que tu já faz. Porque o entender a nossa vocação não pode ser desculpa pra gente fazer a vontade do nosso coração e nem pra gente fazer mal aquilo que a gente já se propôs a fazer. Porque se a gente recebe o nosso salário com alegria, a gente deve procurar em Deus a alegria de servir fazendo aquele trabalho. Porque senão é injusto, é errado, a gente tá sendo desleal com a gente, com o nosso próximo, mas principalmente com Deus. Porque a gente tá ali somente pelo ganho. E é o que é mais comum hoje em dia, né? Você não tá sozinho nesse sentimento, tá? É o que é mais comum. Mas eu quero dizer pra vocês porque eu vivi isso. Existe um lugar de satisfação onde a gente consegue ter satisfação fazendo o que a gente faz e ganhando, sabe, que a gente ganha. Mas isso não impede a gente de querer ganhar mais, de pedir pra Deus pra nos levar pra um lugar que a gente se sinta melhor. Isso não nos impede. Mas a gente precisa ser bênção onde a gente está agora, tá? Precisa ser bênção. Muitas vezes a gente vai dizer não, muitas vezes a gente vai deixar de fazer algumas coisas e parece tão contraditório quando a gente tá falando de serviço. Mas servir e servir bem também é escolher aonde servir e de que forma servir, que momento servir e, né, o que a gente vai fazer. E aí no livro Maestria, o Jordan vai trazer lá pela página 112, 110, uma ideia de fale rápido. Você vai falhar rapidamente. Ele vai dizer que tudo bem falhar, contanto que tu fale com excelência, rapidez e de forma barata, sem gastar muito. Ele vai dar um exemplo das startups, né? Que elas muitas vezes valorizam esse primeiro momento de teste, onde elas rapidamente veem que deu errado. Por exemplo, elas abrem uma empresa e em poucos meses ou em pouco tempo, eles percebem que aquele produto não serviu, que não deu certo, e aí teve algum déficit até de perda de dinheiro, mas elas, por exemplo, planejaram 1 ano e falharam em 3 meses. Elas têm mais o restante desses meses de recurso financeiro que não foi gasto. Então, falhar nos 3 primeiros meses é melhor do que falhar lá no final com 9 meses. Então, perceber o erro ou que aquele produto não está dando certo rapidamente, ou seja, falhar rapidamente, muitas vezes é melhor do que a gente continuar persistindo naquele erro. Então, você vai se recuperar disso, vai aprender com o erro, vai entender o que deu de errado e vai mudar. Isso na busca da sua vocação e do seu propósito acontece. E aonde vem a paz disso tudo aí, Fernando? Onde vem paz nisso tudo? Onde a gente vai ter descanso, paz, alegria? Né? E onde que a gente vai conseguir ter certeza de que a gente pode, então, se jogar, se lançar e fazer as coisas? Porque o Jordan vai dizer no livro Chamados para Criar que nós, cristãos, deveríamos ser as pessoas mais ousadas da Terra. Porque nós estamos diante de Deus e nós entendemos que nós somos criaturas de Deus e já adotadas por Deus mediante o sacrifício de Jesus na cruz. Por graça, não por mérito. Então, não tem nada que eu faça para que Deus me ame e cuide de mim. Ele já faz isso porque Ele me ama. Eu não posso fazer nada para ser mais amada e nem para ser menos amada. E, partindo desse princípio, Deus entende que eu sou pecadora e que Jesus redime os meus pecados, né? Todos os dias, quando eu peco, eu tentando seguir sua palavra, orando e buscando a sua vontade, mesmo que eu erre, eu sei que Deus é soberano. E dentro desse erro, Deus está comigo. Dentro das consequências, Ele também me acompanha. E Ele quem permite que isso aconteça. Sendo assim, nós não deveríamos ter medo de falhar. Mas sabe do que a gente tem mais medo? Não é de falhar. É de passar por alguma dificuldade financeira. É de ter que dizer não para os nossos filhos. É de muitas vezes passar vergonha diante das pessoas. É de se humilhar muitas vezes, de ter que assumir que nós estamos numa condição desfavorável financeiramente, às vezes emocionalmente. É esse o nosso medo. É de passar por essas consequências. Então a gente não quer suportar o peso das consequências. Mesmo que seja como a Bíblia diz, olha, eu sei os caminhos que eu tô preparando para vocês, né? Deus diz, né? São caminhos de paz, não de mal, para conduzir vocês pro final que vocês querem, mas antes vocês vão ter que passar por isso aqui. Entende? Então, por aquela parte da correção, por aquela parte onde vocês vão se tornar o quê? Mais parecidos com Jesus. Não existe a pior coisa que tem é quando a gente quer fazer os nossos filhos pessoas bem-sucedidas, em vez de querer fazer dos nossos filhos pessoas que amem a Jesus. Porque não existe nada pior do que alguém com muito poder financeiro ou com muita, né, grana e que tenha nenhuma índole, que não tenha nenhuma índole, que não tenha nenhum caráter, que não ame a Jesus. Porque olha a coisa boa aquela pessoa que serve o próximo, que tem um coração mais parecido com Cristo. O que ela pode fazer com recursos financeiros, né? Quanto ela pode alcançar. Então, assim, são focos que nós temos na nossa vida porque a gente assume muito o que o mundo diz. Nós estamos muito inseridos na cultura, então nós não conseguimos muitas vezes imprimir, né, na nossa mente as verdades bíblicas, porque a gente lê muito pouco. Eu lembro que eu tava conversando com uma pessoa, ela tava dizendo assim, por que eu tenho que ler muito mais a Bíblia, se eu vou no culto e tal? Isso é uma outra questão. Como que tu vai entender o que fazer, entender como fazer, se tu não tá tendo diariamente aquele estudo, se tu não tá entendendo diariamente como as coisas funcionam, como é ser cristão, como é ser parecido com Cristo. Tu tá dependendo somente da palavra de alguém que tu supõe que seja alguém usado por Deus. Se a Bíblia nos diz que Cristo já morreu na cruz e nos sacrificou por nós, para que nós tivéssemos acesso a essas informações sem intermediários. Então,
É simples, pra mim é uma conta matemática simples. O nosso foco tem que mudar. E não é simples de entender, mas é muito difícil de praticar. O evangelho é uma coisa muito mais radical. Até aqui em cima, até o livro Cristianismo Puro e Simples, o livro vai dizer isso. O livro é Cristianismo Puro e Simples, mas ele tá falando de um evangelho radical. Tá dizendo que o cristianismo é um dos evangelhos mais radicais que tem. Viver o evangelho é muito radical. É difícil, porque a nossa mente ela vai totalmente contra isso. E pensando nisso, conforme eu fui ajudando algumas pessoas a caminhar nesse caminho que eu fiz, eu compilei as informações dos livros que eu li e fiz um livrinho, um e-book, né? Eu falo livrinho. Vou deixar aqui o link aqui embaixo, porque ele tem 24 páginas. Então, é simples, é rápido, é fácil para você introduzir esse tema, esse assunto. Eu quero trazer aqui pro canal também mais desse livro, e parte a parte dele, né? Esmiuçar bem ele, mas se você quiser adquirir, ele tem um valor promocional. Tá aqui embaixo, tá... Tem que ver quanto que vai estar quando você tá gravando esse vídeo aqui, né? Mas no promoção de lançamento custa R$17, R$17,90. Então você entra ali, faz a sua compra, lê esse livro e faz ele. Eu recomendo que você faça cada passo por dia, dá uns 7 dias, né? São 6 capítulos e mais o sétimo, que é uma aplicação geral para revisar todo o conteúdo. Façam essa leitura, também tem as indicações dos livros que eu li e que o Jordan também recomenda para vocês lerem, pra vocês verem de onde eu tirei todo esse conteúdo, tá? Bem essa base. E vão ter exercícios práticos para que você possa começar a desvendar essa ideia do propósito, para que quando você acorda de manhã, você não vá com ranço pro trabalho. Você comece a entender que existe um motivo maior, numa engrenagem muito maior para você estar onde você está e fazer o que você faz. Então eu vou deixar aqui o link aqui embaixo. Entra lá, eu vou fazer um próximo vídeo explicando todo o livro, né? Então se inscreva aqui no canal, curta, comente, tô comprando livro, tô baixando livro, e para que eu possa saber também como vocês estão indo e vocês possam receber o próximo vídeo que vai sair falando um pouco mais sobre o meu e-book, tá? Então tem muito conteúdo aqui do canal, tem resenha de livros, de filmes, tem o meu desafio de leitura de uma semana e o desafio, pra quem ficou até o final, né, se você ficou até aqui nesse tempo todo de vídeo, vai saber que a minha proposta para o ano 2026 é de começar a me dedicar 100% ao estudo de teologia, né, com o curso que eu tenho na Invisible College, com os livros que eles sugerem lá, então serão 12 meses de estudo teológico. Eu até me propus, eu queria estudar também pedagogia e educação clássica, não sei se será possível. Inclusive, se você quer me ajudar nessa jornada de adquirir os livros, de continuar produzindo conteúdo, além de se inscrever no canal, curtir, comentar, que já ajuda muito, tem link aqui embaixo da Amazon, tudo que você comprar clicando no link da Amazon, e a partir do momento que tu clicou e selecionou algum produto, vai entrar como uma comissão pra mim, não custa nada mais pra ti, mas a Amazon entende que tu entrou na Amazon por minha indicação, e eu recebo um bônus por isso, né, gente? Não é nada de absurdo, mas é algo que já me ajuda, pelo menos, para adquirir os livros, para manter enquanto eu faço esse trabalho. E é claro que, assim como esse ano eu tenho mostrado toda a minha trajetória de tentativa de ler um livro por semana, vocês vão ver como que vai ser no final do ano 2025, eu também vou trazer toda essa trajetória de estudos aqui da Invisible College. Então são livros bem peculiares, livros que geralmente não estão na moda de leitura por aí, mas que são extremamente relevantes para a fé, principalmente para esse princípio básico de entendimento. Quero também desenvolver essa leitura com a minha filha, esse curso com a minha filha que tá se preparando aí pra faculdade e tal. Então, se inscrevam aqui e orem por mim pra esse projeto, né? Quem puder me auxiliar fazendo essas compras através dos links e se inscrevendo no canal também vai ser muito bom. E eu vou esperar vocês no próximo vídeo, seja de resenha ou da semana de leitura, ou então sobre o e-book. E qualquer dúvida sobre o e-book, já entrem no próximo vídeo sobre esse e-book e já coloquem lá, né? Ou mandem pra mim no e-mail que tem embaixo no e-book, separadinho ali sobre o livro, que eu vou ter o prazer de responder e de trazer aqui também pra vocês, claro, sempre privando o nome de vocês, mas trazer as dúvidas, as correções, aquilo que a gente pode melhorar, pro benefício aqui de todo mundo que tá aqui no canal, tá certo? Então hoje eu vou ficando por aqui e eu espero vocês no próximo vídeo.